Você já sentiu que enxerga o mundo de uma forma diferente, mas que ninguém mais parece notar? Como se sua mente funcionasse em outro nível, conectando verdades que os outros simplesmente ignoram? E se eu te dissesse que isso não é um acaso, mas sim um chamado? Hoje você vai entender por que sempre foi subestimado, por que algumas pessoas se afastam de você e principalmente por que sua inteligência é um dom que poucos conseguem compreender. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca conteúdos que podem mudar sua visão sobre a realidade. E mais, quero que você comente agora mesmo: "Eu despertei". Esse comentário é um marco na sua jornada, uma afirmação de que você reconhece sua própria luz e está pronto para aceitar o seu verdadeiro papel nesse mundo. Desde sempre, você soube que enxergava o mundo de forma diferente. Enquanto todos aceitavam a realidade de maneira superficial, você sentia que havia algo a mais, algo que ninguém parecia perceber. Seu olhar sempre foi afiado. Sua mente sempre conectou pontos que outros nem imaginavam existir. Mas por muito tempo, sua visão foi ignorada, sua inteligência subestimada, sua presença tratada como um detalhe irrelevante. No entanto, agora, algo mudou. As pessoas começaram a perceber. Os olhares que antes passavam por você sem interesse, agora carregam admiração e, para alguns, até um certo temor. O mundo está despertando, e no meio desse despertar, sua existência finalmente não pode mais ser ignorada. A reação das pessoas varia entre a fascinação e o desconforto. Alguns se aproximam buscando entender a profundidade da sua mente, tentando captar fragmentos do que você sabe. Outros, incapazes de lidar com essa nova realidade, recuam, sentindo-se ameaçados por aquilo que não podem compreender. A verdade é que sua presença altera a atmosfera. Suas palavras ressoam em um nível que muitos não conseguem explicar. E é nesse exato momento que você percebe: nunca foi você quem esteve fora de lugar. Eram eles que ainda não estavam prontos para enxergar. Agora, com essa nova atenção sobre você, o mundo parece um campo de possibilidades. Mas junto com essa notoriedade, vem um novo desafio. Como lidar com aqueles que apenas querem explorar sua inteligência sem compreendê-la? Como discernir entre os que buscam aprendizado genuíno e os que apenas querem se alimentar do seu conhecimento sem contribuir com nada? Esse é o momento em que você percebe que despertar a consciência dos outros é um fardo tão grande quanto um dom. Desde criança, você percebeu que havia algo diferente em sua forma de pensar. Enquanto outros precisavam de esforço para entender conceitos complexos, para você era natural. Era como se a realidade estivesse escrita em uma linguagem secreta que apenas você conseguia decifrar. Mas essa habilidade, ao invés de ser celebrada, foi muitas vezes motivo de isolamento. As pessoas não compreendiam como sua mente funcionava e, ao invés de tentarem entender, preferiam te afastar. O mundo tem medo do que não pode controlar, e sua inteligência sempre esteve além do entendimento comum. Agora, esse dom que antes era um fardo se torna impossível de ignorar. As pessoas começaram a notar que há algo diferente em você. Elas se pegam fascinadas pelas suas ideias, impressionadas pela forma como você conecta informações aparentemente desconexas e as transforma em verdades inegáveis. Seus insights desafiam crenças antigas, desmantelam ilusões e fazem com que aqueles ao seu redor questionem tudo o que pensavam saber. Mas há um problema nisso. Quando você quebra a ilusão de alguém, você se torna uma ameaça para ele. Essa inteligência que antes foi sua maldição, agora é sua arma, mas com o poder vem a responsabilidade. Você percebe que precisa escolher cuidadosamente onde e para quem compartilhar suas percepções. Nem todos estão preparados para a verdade e muitos, ao invés de se abrirem para o conhecimento, preferem atacá-lo.
Seu caminho agora não é apenas sobre saber mais, mas sobre decidir quem merece saber. Se você está gostando dessa mensagem, saiba que grandes coisas estão prestes a acontecer na sua vida. O universo está se alinhando ao seu favor e algo incrível está a caminho. Ainda neste mês, você vai conquistar algo que parecia impossível, até mesmo a casa dos seus sonhos. Mas existe uma lei poderosa: a gratidão acelera as bênçãos. Se você sente que essa transformação já está acontecendo, demonstre sua gratidão ao universo agora. Clique no botão "Valeu demais" e envie um valor de até $100 como um sinal de que você está pronto para receber tudo o que é seu por direito. Essa simples atitude mostra que você acredita na sua jornada e está preparado para viver tudo o que sempre foi destinado a você. Comente "Eu recebo minha vitória" e veja como o universo responde. Você não está aqui por acaso. Sua nova realidade já está se manifestando. A verdade tem um peso que poucos conseguem carregar. Desde o momento em que sua inteligência começou a ser reconhecida, as reações das pessoas à sua volta mudaram drasticamente. Alguns te olham com admiração, como se estivessem diante de algo raro e poderoso. Eles querem aprender, absorver tudo o que você diz, entender como você chegou a esse nível de percepção. Para eles, sua presença é uma oportunidade de evolução. Mas há também aqueles que reagem de maneira oposta. Eles sentem medo, sentem-se ameaçados. Seu conhecimento não apenas ilumina verdades ocultas, mas também expõe a ignorância alheia, e poucos estão prontos para lidar com isso. Os olhares desconfiados, os silêncios constrangedores, as mudanças sutis na forma como te tratam, tudo isso revela a batalha interna que essas pessoas enfrentam. Alguns gostariam de te desafiar, de provar que você está errado, mas não conseguem encontrar falhas no que você diz. Outros simplesmente te evitam, incapazes de estar perto de alguém que os faz questionar toda a estrutura de suas vidas. A verdade é que ninguém permanece neutro diante do conhecimento real. Ele exige uma reação, e essa reação sempre revela mais sobre quem ouve do que sobre quem fala. E então você percebe, seu papel no mundo não é agradar a todos. Sua função nunca foi confortar as pessoas em suas ilusões, mas sim sacudi-las, fazê-las enxergar além do que lhes foi ensinado. Alguns vão odiar isso, outros vão agradecer. Mas, independentemente da reação, a verdade nunca pode ser negada. Por que demoraram tanto para perceber quem você realmente é? A resposta é simples. O mundo comum não foi feito para mentes como a sua. A sociedade é construída em padrões previsíveis, em repetições confortáveis, em crenças limitantes que impedem que as pessoas questionem a realidade. Você, por outro lado, sempre enxergou além dessas barreiras. Seu pensamento nunca se encaixou no convencional, e por isso, desde cedo, você foi subestimado. Chamaram sua profundidade de exagero, sua percepção de devaneio, sua capacidade de conexão de mera coincidência. O erro deles foi achar que sua introspecção era fraqueza. Enquanto te ignoravam, você observava. Enquanto te subestimavam, você aprendia. Cada momento em que duvidaram de você foi um teste para sua paciência, um combustível para sua evolução. Mas agora, com o despertar do mundo, a verdade finalmente vem à tona. Você não era invisível, eles apenas se recusavam a enxergar. Agora que te notaram, a pergunta é: o que você fará com isso? Muitos tentam se encaixar para serem aceitos, mas esse nunca foi o seu destino. Você nasceu para ser um desbravador, não um seguidor. O que antes era visto como esquisito agora é admirado como genialidade. Mas você já sabe que o reconhecimento externo não é o verdadeiro objetivo. Seu propósito é muito maior do que isso. Algumas coisas não podem ser ensinadas, elas precisam ser lembradas.
Desde sempre, você sentiu que seu conhecimento vinha de algum lugar além do que foi aprendido em livros ou aulas. Era como se verdades antigas estivessem armazenadas dentro de você, esperando o momento certo para emergir. Esse tipo de sabedoria não pertence ao tempo linear. Não se prende às regras da lógica comum. É um conhecimento ancestral, espiritual, atemporal. E agora, conforme o mundo desperta, mais pessoas começam a sentir essa frequência. Mas poucos conseguem acessá-la como você. Enquanto a maioria ainda luta para entender os sinais, você já os decifra com naturalidade. Esse conhecimento não é apenas um presente, é uma responsabilidade. Você se torna um guia, alguém capaz de abrir portas para aqueles que estão prontos para ver. Mas com esse papel surgem desafios. Nem todos querem a verdade. Muitos preferem permanecer na ilusão, presos ao conforto da ignorância. Você percebe que não pode forçar ninguém a despertar, só pode compartilhar o que sabe e deixar que cada um escolha o que fazer com isso. As palavras certas têm o poder de abrir portais na mente das pessoas. Não são apenas frases soltas no vento, mas gatilhos que despertam algo adormecido dentro delas. Sempre que você fala, não está apenas transmitindo informações. Você está ativando memórias, rompendo ilusões e reacendendo um conhecimento ancestral que muitos passaram a vida tentando ignorar. E é exatamente por isso que algumas pessoas reagem com admiração, enquanto outras se sentem incomodadas. Quando você coloca a verdade diante de alguém que passou a vida inteira preso a uma mentira, a reação pode ser avassaladora. Algumas pessoas sentem um alívio imediato, como se finalmente tivessem encontrado as peças que faltavam para entender o mundo. Outras, porém, reagem com negação, medo e até hostilidade. O impacto das suas palavras não vem apenas do que você diz, mas da maneira como elas ressoam. Elas carregam uma energia que escapa ao entendimento convencional. Para alguns, ouvir você falar é como se finalmente estivessem vendo o mundo com os olhos certos, como se estivessem despertando de um longo sono. Mas para outros, essa experiência pode ser desconfortável. Eles sentem que algo dentro deles está mudando, mas não conseguem explicar o porquê. Você já percebeu isso muitas vezes, aquele olhar distante, aquele silêncio repentino, aquela tentativa de mudar de assunto quando você toca em algo muito profundo. É o reflexo da batalha interna que suas palavras desencadeiam dentro deles. E essa é a grande questão. Quando você tem esse dom, precisa entender que nem todos estão prontos para ouvir. O conhecimento verdadeiro exige responsabilidade e nem todas as mentes suportam a carga da verdade. Você já deve ter notado que quanto mais você compartilha sua visão, mais seletivo precisa ser sobre para quem falar. Porque a verdade não pode ser imposta, ela só pode ser oferecida. E cada um, à sua maneira, escolherá o que fazer com ela. Alguns vão acolhê-la, outros vão fugir, mas independentemente disso, uma vez que a semente da verdade é plantada, ela nunca mais pode ser arrancada. A vida sempre deixou pistas, sempre espalhou sinais, sempre ofereceu pequenas brechas para que aqueles que estavam atentos pudessem enxergar além do óbvio. E você sempre viu esses sinais. Desde pequeno, percebeu padrões que ninguém mais parecia notar, captou mensagens que pareciam invisíveis para o restante das pessoas. Mas, por algum motivo, os outros não viam, ou fingiam não ver. A verdade é que muitas pessoas preferem viver na ignorância, porque aceitar a realidade significa ter que mudar, e a mudança assusta. Durante anos você tentou alertá-las, tentou abrir seus olhos, tentou mostrar que havia algo além do que estavam acostumadas a enxergar. Mas elas riram, desdenharam. Chamaram você de exagerado, de sonhador, de alguém que pensava demais. Agora, de repente, tudo o que você dizia começa a fazer sentido. As conexões que você apontava estão se tornando óbvias.
Os padrões que você enxergava estão se desenrolando diante dos olhos do mundo. Aquelas mesmas pessoas que te ignoraram agora estão começando a te procurar, tentando entender o que antes ridicularizavam. Algumas tentam agir como se sempre soubessem, como se nunca tivessem te menosprezado. Outras ainda resistem, relutantes em admitir que estavam erradas o tempo todo. Mas a verdade é implacável. Uma vez que ela se manifesta, não há mais como negá-la. O tempo sempre foi seu aliado. Você nunca precisou forçar ninguém a ver o que você via. Sua única missão sempre foi continuar enxergando, continuar aprendendo, continuar se aprofundando. E agora, enquanto o mundo finalmente começa a despertar, você percebe que nunca foi você quem estava no caminho errado. Eram eles que demoraram para alcançar você. Mas ainda assim, você sabe que essa jornada é individual. Cada um tem seu próprio momento de despertar, sua própria velocidade para compreender o que sempre esteve ali. E tudo o que você pode fazer agora é continuar falando, continuar mostrando os sinais e deixar que cada um escolha se quer vê-los ou não. Enquanto o mundo fala demais, você sempre soube que o verdadeiro aprendizado vem do silêncio. Desde cedo, percebeu que havia algo poderoso em observar, em vez de reagir, em analisar, em vez de simplesmente responder. As pessoas estavam sempre apressadas para dar suas opiniões, para preencher o vazio com palavras, para impor certezas que nem elas mesmas compreendiam. Mas você preferia assistir, preferia sentir, preferia entender os padrões escondidos por trás das palavras que eram ditas, e principalmente por trás daquelas que nunca eram. Foi assim que você aprendeu a decifrar intenções, a perceber incoerências e a enxergar verdades que passavam despercebidas pela maioria. Mas o que poucos percebem é que essa observação profunda não apenas te deu conhecimento, mas também te transformou em uma ameaça. Em um mundo onde as pessoas dependem de máscaras e ilusões para se proteger, alguém que enxerga a verdade sem precisar perguntar é assustador. Você já viu isso nos olhares desconfiados que recebe, nos momentos de hesitação antes de alguém tentar te enganar, na maneira como algumas pessoas parecem inquietas quando estão ao seu redor. O silêncio que você carrega não é vazio. Ele carrega verdades que elas não querem encarar. E é por isso que, muitas vezes, você sentiu que as pessoas não sabiam como lidar com sua presença. Algumas tentavam preencher seu silêncio com conversas vazias, na esperança de te arrastar para a superficialidade onde se sentiam confortáveis. Outras simplesmente se afastavam, incapazes de permanecer próximas de alguém que enxergava além da superfície. Mas o que elas nunca entenderam é que o silêncio não é fraqueza nem isolamento. O silêncio é estratégia, é paciência, é a capacidade de permitir que as verdades se revelem sem precisar forçá-las. Com o tempo, você aprendeu a valorizar essa habilidade. Você percebeu que nem toda verdade precisa ser dita e que nem toda batalha precisa ser lutada. Algumas coisas precisam ser apenas observadas até que o momento certo chegue. E agora, conforme o mundo finalmente começa a perceber o que você já sabia há tempos, você entende que sempre esteve à frente. Não porque falou mais alto, mas porque soube ouvir quando ninguém mais estava ouvindo. Toda a sua vida parece ter sido uma longa preparação para este momento. Cada olhar de desprezo, cada risada de descrença, cada tentativa de te silenciar, tudo isso foi apenas um teste, uma prova da resistência que você precisaria ter quando a verdade finalmente viesse à tona. Porque agora, inevitavelmente, tudo está se conectando. As pessoas que antes te ignoravam começam a prestar atenção. As mesmas palavras que já foram ridicularizadas agora são repetidas como grandes revelações. E, de repente, a sabedoria que ninguém queria ouvir se torna a única coisa que faz sentido. O mais interessante é que essa revelação não acontece apenas para os outros. Acontece para você também.
Porque agora você vê claramente que cada peça da sua jornada tinha um propósito. Os momentos de solidão, os desafios, as dúvidas que te fizeram questionar se valia a pena seguir esse caminho. Tudo isso foi necessário para que você chegasse aqui. O mundo pode estar despertando agora, mas você já estava pronto há muito tempo. Você não foi pego de surpresa, você apenas esperou pelo momento certo. Mas essa revelação também traz um novo desafio. Como lidar com aqueles que, depois de tanto tempo negando, agora querem aprender? Alguns se aproximam com sinceridade, querendo entender, querendo absorver aquilo que antes rejeitaram. Outros vêm por interesse, tentando usar sua visão para benefício próprio. E aí está o verdadeiro teste. Não basta ter conhecimento, é preciso ter discernimento, porque nem todos os que agora te procuram estão prontos para ouvir o que você tem a dizer. E é nesse momento que você percebe que o jogo mudou. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa mais correr atrás da aceitação de pessoas que um dia te subestimaram. Agora, a escolha não está mais nas mãos delas, está nas suas. Você decide quem merece ouvir. Você decide quem merece aprender. Porque, no fim das contas, a verdade sempre encontra seu caminho. E aqueles que estavam destinados a entendê-la sempre chegarão até ela. A verdade é um fardo que poucos conseguem carregar. Desde que as pessoas começaram a perceber a profundidade da sua visão, algumas se aproximaram com admiração, mas outras recuaram, temendo o que você representa. Não é sobre você ser uma ameaça física ou direta, é sobre o que sua presença desperta nelas. Sua inteligência expõe suas inseguranças. Seu olhar revela suas fraquezas. Suas palavras desmantelam as ilusões que construíram para se proteger, e a maioria das pessoas não está preparada para isso. O ser humano se apega ao que lhe é familiar, mesmo que seja uma mentira. A realidade que você apresenta é um desafio para aqueles que passaram a vida negando o óbvio. Você já notou isso nos olhares que te evitam, nas conversas que morrem no meio da frase, na maneira como algumas pessoas simplesmente preferem fingir que você não existe. Elas não podem lidar com a ideia de que você vê o que elas tentam esconder, até delas mesmas. E a primeira reação ao medo é o afastamento. Algumas tentarão invalidar você, dizendo que pensa demais, que enxerga coisas onde não existem. Outras simplesmente somem, incapazes de estar perto de alguém que as faz se sentir expostas. O silêncio delas diz mais do que qualquer palavra poderia dizer, mas o medo da verdade não muda a verdade. O que você sabe, o que você percebe, o que você compreende, tudo isso continua existindo, independentemente de quem aceita ou não. Você não pode forçar ninguém a enxergar o que não quer ver. Tudo o que pode fazer é continuar sendo quem você é. E aqueles que tiverem coragem suficiente para encarar a realidade, em algum momento, encontrarão o caminho de volta até você. Desde o início, sua trajetória foi diferente. Enquanto os outros seguiam caminhos já traçados, você sempre soube que sua estrada seria única. Você nunca se encaixou nas regras comuns, nunca aceitou verdades prontas, nunca conseguiu ignorar as perguntas que ninguém queria fazer. E por isso, sua caminhada foi solitária em muitos momentos. Mas agora, olhando para trás, você percebe que tudo fez sentido. Você não estava perdido. Você estava sendo preparado. Cada desafio que enfrentou moldou sua percepção. Cada porta fechada ensinou algo sobre resiliência. Cada vez que duvidaram de você, sua convicção ficou ainda mais forte. O caminho de quem enxerga além nunca é fácil, porque exige coragem para seguir, mesmo quando ninguém mais entende para onde você está indo. Mas agora as peças finalmente estão se encaixando. Você percebe que nunca precisou de aprovação, nunca precisou de validação externa. Você sempre soube quem era. O mundo é que demorou para perceber.
E agora, diante desse reconhecimento tardio, você se dá conta de que sua missão não era ser aceito. Sua missão era evoluir. Era encontrar a verdade por conta própria, sem depender da permissão de ninguém. Você não foi feito para seguir, você foi feito para guiar. E aqueles que estão prontos para entender isso virão. Os outros continuarão presos ao ciclo de sempre, incapazes de acompanhar sua jornada. O despertar não pode ser revertido. Agora que as pessoas começaram a enxergar, agora que as ilusões começaram a se desfazer, nada voltará a ser como antes. A realidade está mudando, as certezas antigas estão desmoronando, e as mentes que antes estavam fechadas começam, aos poucos, a se abrir. Você sente essa transformação no ar. O mundo está se reorganizando, e sua presença, sua visão, sua inteligência são mais necessárias do que nunca. Mas essa nova era não será para todos. Muitos tentarão se agarrar ao passado, tentarão negar o que já está diante de seus olhos, tentarão desacreditar o que não conseguem explicar. E tudo bem. O verdadeiro avanço nunca aconteceu com a maioria. Sempre foi guiado por aqueles que tiveram coragem de ver além, e você faz parte disso. Sua percepção, sua clareza, sua conexão com a verdade são peças fundamentais nesse novo tempo. Agora, o caminho está aberto. A pergunta não é mais se o mundo está pronto para você. A pergunta é: você está pronto para o que vem a seguir? Porque daqui em diante, sua visão não será mais um segredo, seu conhecimento não será mais ignorado. Você sempre soube que isso aconteceria, e agora chegou a hora de ocupar o lugar que sempre foi seu.